Não se poderia, não mais racionalmente, que esse seja o fato que se supõe geralmente. De outro modo, Deus, considerando esse fato como um crime irremissível, condenaria sua própria obra, uma vez que criara o homem para a propagação. Se Adão houvesse entendido nesse sentido a proibição de tocar o fruto da árvore e que se conformasse com ele escrupulosamente, onde estaria a humanidade e que seria com isso dos desígnios do Criador? Deus não criará Adão e Eva para que permanecessem sozinhos sobre a terra, e a prova disso está nas próprias palavras que dirigiu imediatamente depois de sua formação. Então, quando ainda estavam no paraíso terrestre, Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Capítulo 1, versículo 28. Uma vez que a multiplicação do homem era uma lei desde o paraíso terrestre, a sua expulsão não poderia ter por causa o fato suposto. O que dá crédito a essa suposição é o sentido de vergonha de que Adão e Eva foram tomados diante de Deus e que os levou a se esconderem. Mas essa própria vergonha é uma figura por comparação. Ela simboliza a confusão que todo culpado sente em presença daquele a quem ofendeu. 20. Qual é, pois, em definitivo, essa falta tão grande que pôde atingir com a reprovação a perpetuidade de todos os descendentes daquele que a cometeu? Caim, o fratricida, não foi tratado tão severamente. Nenhum teólogo pôde defini-la logicamente, porque todos, não saindo da letra, giraram num círculo vicioso. Hoje, sabemos que essa falta não foi um ato isolado, pessoal a um único indivíduo, mas que ela compreende, sob um fato alegórico único, o conjunto das prevaricações das quais pôde se tornar culpada a humanidade, ainda imperfeita da terra, e que se resumem nestas palavras: infração às leis de Deus. Eis porque a falta do primeiro homem, simbolizando a humanidade, foi simbolizada ela mesma por um ato de desobediência. 21. Dizendo a Adão que ele tiraria o seu alimento da terra com o suor de seu rosto, Deus simboliza a obrigação do trabalho. Mas, por que ele faz do trabalho uma punição? Que seria a inteligência do homem se ela não se desenvolvesse pelo trabalho? Que seria a terra se ela não fosse fecundada, transformada, saneada pelo trabalho inteligente do homem? Está dito, capítulo 2, versículos 5 e 7. O Senhor Deus não fizera ainda chover sobre a terra, e não tinha nenhum homem para trabalhá-la. O Senhor formou, pois, o homem do limo da terra. Estas palavras, aproximadas destas, enchei a terra, provam que o homem estava desde a origem destinado a ocupar toda a terra e a cultivá-la. E por outro lado, que o paraíso terrestre não era um lugar circunscrito sobre um canto do globo. Se a cultura da terra deveria ser a consequência da falta de Adão, disso resulta que, se Adão não pecasse, a terra ficaria inculta e que os objetivos de Deus não teriam se cumprido. Por que disse ele à mulher que, porque ela cometeu a falta, parirá na dor? Como a dor do parto pode ser um castigo, uma vez que é a consequência do organismo e que está fisiologicamente provado que ela é necessária? Como uma coisa que está segundo as leis da natureza pode ser uma punição? É o que os teólogos não puderam ainda explicar, e o que não poderão fazê-lo enquanto não saírem do ponto de vista em que se colocaram. E, entretanto, essas palavras, que parecem contraditórias, podem ser justificadas. 22. Notemos, em primeiro lugar, que se, no momento da criação de Adão e Eva, sua alma fosse tirada do nada, como se ensina, elas deveriam ser noviças em todas as coisas. Não deveriam saber o que é morrer, uma vez que estavam sós sobre a terra. Enquanto viveram no paraíso terrestre, não viram ninguém morrer. Como, pois, compreenderiam em que consistia a ameaça de morte que Deus lhes fazia? Como Eva poderia compreender que parir na dor seria uma punição, uma vez que, acabada de nascer para a vida, nunca tivera filhos e que era a única mulher no mundo?
As palavras de Deus não poderiam ter, pois, para Adão e Eva, nenhum sentido. Apenas tirados do nada, não deveriam saber nem porquê e nem como dele saíram. Não deviam compreender nem o Criador, nem o objetivo da proibição que lhes fazia. Sem nenhuma experiência das condições da vida, pecaram como crianças que agem sem discernimento, o que torna mais incompreensível ainda a terrível responsabilidade que Deus fez pesar sobre eles e sobre a humanidade inteira. 23. O que é um impasse para a teologia, o Espiritismo o explica sem dificuldade e de maneira racional, pela anterioridade da alma e a pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é mistério e anomalia na vida do homem. Com efeito, admitamos que Adão e Eva já tinham vivido. Tudo se encontra justificado. Deus não lhes fala como as crianças, mas como a seres em estado de compreender e que o compreendem, prova evidente de que têm um conhecimento anterior. Admitamos, por outro lado, que viveram num mundo mais avançado e menos material do que o nosso, onde o trabalho do espírito supria o trabalho do corpo, que pela sua rebelião à lei de Deus, figurada pela desobediência, hajam sido excluídos e exilados por punição sobre a terra, onde o homem, em consequência da natureza do globo, está sujeito a um trabalho corporal. Deus tinha razão em dizer-lhes: no mundo onde ides viver doravante, cultivareis a terra e dela retirareis o vosso alimento com o suor do vosso rosto. E a mulher, parireis com dor, porque tal é a condição deste mundo. Capítulo 11, número 31 e seguinte. O paraíso terrestre, cujos traços inutilmente se tem procurado sobre a terra, era, pois, a figura do mundo feliz onde vivera Adão, ou antes, a raça dos espíritos dos quais é a personificação. A expulsão do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram se encarnar entre os habitantes deste mundo, e a mudança de situação que lhe foi a consequência. O anjo armado de uma espada flamejante, que proíbe a entrada no paraíso, simboliza a impossibilidade em que estão os espíritos dos mundos inferiores de penetrar nos mundos superiores, antes de tê-lo merecido por sua depuração. Ver adiante, capítulo 16, número 8, seguinte. 24. Caim, depois da morte de Abel, respondeu ao Senhor: minha iniquidade é muito grande para poder dele obter o perdão. Vós me expulsais hoje de cima da terra, e eu irei me esconder de diante de vossa face, e serei fugitivo e vagabundo sobre a terra. Portanto, quem quer que me encontre me matará. O Senhor lhe respondeu: não, assim não será, porque quem matar Caim será punido muito severamente por isso. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que aqueles que o encontrassem não o matassem. Tendo Caim se retirado de diante da face do Senhor, foi vagabundo sobre a terra, e habitou a região oriental do Éden. E tendo conhecido sua mulher, ela concebeu e pariu Enoque. Ele edificou Vai-er-Ribone, literal, estava edificando, uma cidade a que chamou Enoque, Enóquia, do nome de seu filho, capítulo 4, versículos de 13 a 16. 25. Se prender a letra da Gênese, eis a que consequência se chega. Adão e Eva estavam sozinhos no mundo, depois de sua expulsão do paraíso terrestre. Não foi senão posteriormente que tiveram por filhos Caim e Abel. Ora, tendo Caim matado seu irmão e tendo se retirado para uma outra região, não reviu mais seu pai e sua mãe, que ficaram de novo sozinhos. Não foi senão muito tempo depois, com a idade de 130 anos, que Adão teve um terceiro filho, chamado Sete. Depois do nascimento de Sete, ele viveu ainda, segundo a genealogia bíblica, 800 anos, e teve filhos e filhas. Quando Caim veio se estabelecer no oriente do Éden, não havia, pois, sobre a terra, senão 3 pessoas, seu pai, sua mãe e ele, sozinho de seu lado. Entretanto, ele teve uma mulher e um filho. Qual poderia ser essa mulher e onde pudera tomá-la? O
texto hebreu diz, ele